os lindões, Croiser aqui, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre Army of Thieves, que estreou nessa sexta-feira, dia 29, na Netflix, e nesse vídeo eu vou falar com spoilers do que eu achei sobre o filme, afinal já lançou hoje e eu sei que vocês ficam doidos pra discutir sobre o filme, mas antes de entrar nessa zona de spoilers, eu quero falar pra vocês que esse filme é um prelúdio, ou seja, ele antecede os eventos de Army of the Dead. Então fica aí a dica caso você ainda não tenha assistido esse filme. Então antes da gente começar a falar sobre o filme, não esquece de se inscrever aqui no canal e clicar no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries o quanto antes aqui para vocês sabem. Como eu falei, esse filme ele antecede os eventos de Army of the Dead e aqui a gente começa a ver o início do surto de zumbis que aconteceu ali em Las Vegas, mas ele é um filme muito mais focado no assalto do que nos zumbis. E aí a gente vê como que o Ludwig, como a gente conhecia em Army of the Dead, ou o Sebastian nesse filme, acabou se tornando o que a gente viu. Ele é chamado para uma série de assaltos e aí ele se torna esse especialista em cofres. Uma boa surpresa sobre esse filme, primeiro que assim, a gente viu Army of the Dead recentemente, né? Então é legal porque a gente tem a história bem fresquinha, mas o protagonista também é o diretor desse filme, mas o Zack Snyder, que assinou a direção do primeiro, ele é o produtor desse. Então foi muito interessante porque eles tiveram uma troca de experiência, porque eles chegaram a comentar isso na coletiva de imprensa, e eu acho muito interessante porque o filme ele funciona tanto você assistir antes ou depois de Army of the Dead, que foi o filme que veio primeiro, até porque a gente tá falando de um prelúdio, mas eu vou ser muito honesta com vocês, eu gostei muito dessa experiência da gente ver a timeline passada depois, porque daí a gente começa a entender algumas construções que não foram feitas em Army of the Dead, a ponto do próprio cofre ali que a gente vê ter uma grande importância desde esse filme. Então a gente se aprofunda mais na história do Sebastian, a gente entende como ele se envolveu, e eu preciso dizer que eu gostei muito que a gente tem um protagonista que ele não é um fodão desde o início, ele é um entusiasta, né? Ele gosta muito, ele entende muito, mas ele não era tipo um rei do crime, então é algo mais simplificado, apesar da gente ter umas cenas que são bem grandiosas, né, no momento ali que ele tá abrindo os cofres. E preciso dizer também que aqui a gente tem um estilo de filmagem diferente, e eu gostei muito de uma cena específica, que era ele dentro de um elevador, e aí esse elevador ele é aberto, né, é filmado assim, subindo, então eu achei que deu um efeito bem legal, e a gente vê que tem algumas cenas que elas são mais trabalhadas nesse sentido. Então a gente consegue ver como esse filme, mesmo se tratando de uma história similar a Army of the Dead, é trabalhado de forma diferente, porque afinal o Snyder assinou a direção do primeiro. Então vamos falar sobre essa história, sobre essa narrativa. Primeiro que eu gostei muito de como ele se envolveu com tudo isso. Foi praticamente um caça-talentos ali atrás dele, né? E apesar de ter algumas diferenças, a gente consegue perceber uma narrativa similar a Army of the Dead. Por exemplo, quando ele é chamado, né, para esse momento, a gente tem essa entidade que forma o grupo, né, que aqui no caso é feita pela Gwendoline, e depois a gente vem com a apresentação do grupo que vai formar esse assalto, e vem como uma forma bem similar, vem ali explicadinho qual que é a expertise de cada um, mas ele é um filme que eu sinto que ele se leva menos a sério, porque ele tem um teor cômico muito mais aprofundado, né, primeiro que o protagonista, ele tem um teor dramático diferente do que do Army of the Dead, até porque ele é o alívio cômico lá, então consecutivo a isso a gente tem momentos mais cômicos, e nesse momento de formação do grupo eles até brincam, né, é como nos filmes que cada um vai ter a sua expertise, porque ele achava que ia ter um monte de gente, e de fato é isso, então eles se auto-satirizam, então ele é realmente um filme com teor mais cômico, tem sim seu drama, mas é muito mais cômico, e preciso dizer que assim, gosto da comédia, mas tem alguns momentos que me incomodam, porque quando eu vi o Army of the Dead, eu senti que o alívio cômico, ele era muito bem-vindo nos momentos em que vinha, e aqui como a gente tem o protagonista, né, como eu falei, em alguns momentos fica um pouquinho demais, então acabava pesando em alguns momentos pra mim, me tirando um pouquinho do filme, tanto que o filme ele me ganhou mais realmente quando a gente vai pro segundo assalto, até porque quando ele é chamado pra esse assalto, né, tem a premissa que é o assalto dos 3 cofres
mais difíceis. E aí tem Paris, Praga e Suíça. E eu preciso dizer que eu fiquei um pouquinho decepcionada com o primeiro roubo, porque me pareceu muito fácil e faltou um pouco daquela emoção do roubo, sabe? Eu sei que a construção ela é bem diferente quando você tá montando um assalto geral e quando você tá dando um foco no cara que realmente vai abrir o cofre, e é isso, sabe? Tanto que a gente vê que nos momentos que ele abre o cofre, a gente tem cenas grandiosas, eles fazem toda a abertura ali, inclusive isso é tudo muito bem trabalhado, muito bonito de se ver. A gente entende, inclusive, desde o início como que é esse modus operandi dele, né? Que ele põe a música dele e ele fala sobre a história daquele cofre, e é muito importante porque essas histórias que ele conta é complementação narrativa para o que a gente tá acompanhando, inclusive toda a história dele ali com a Gwendoline. Então, apesar da gente ver a grandiosidade dessa cena e a forma que ele opera, ainda assim não foi o suficiente para eu comprar esse filme como um filme de assalto até o momento, porque foi simples, né? Até a explicação ali do plano foi já o plano acontecendo, o que tudo bem também, não precisa tudo ficar explicando o que vai acontecer e depois fazer, até porque conforme a gente vai acompanhando os 3 planos, cada um é feito de uma forma diferente. A gente tem esse já com ele correndo, depois a gente tem um com uma explicação maior e depois o outro, tipo, já aconteceu, a gente nem viu. Inclusive, devo dizer que ter 3 assaltos, isso acaba trazendo um ritmo muito bom pro filme. A gente realmente não sente que esse filme é um filme grande, afinal a gente tá falando de um filme aí com pouco mais de 2 horas, mas ao mesmo tempo eu também consigo compreender que eles fazem um primeiro assalto um pouco mais simples, porque a gente vê a grandiosidade desses outros assaltos. Então, cada um que vai passando tem uma crescente. E aí, quando a gente chega no segundo assalto, a gente vê realmente todo mundo da equipe utilizando as suas skills pro que veio, né? Eu confesso que eu até esperava ver mais cenas assim de carro, principalmente com a premissa inicial do Rolf. Mas até aí tudo bem, até porque a gente sabe que isso é um detalhe, o foco realmente tá ali na abertura dos cofres, em contar a história desse protagonista. Mas quando a gente chega, né, a esse segundo assalto, ele traz essa emoção que eu falei. Pelo menos eu acredito que seja a emoção que todo mundo que gosta desse gênero de assalto gosta de presenciar. Mas eu preciso dar um ponto super extra aqui nessa história, porque a gente tem uma dupla narrativa nesse momento. E é muito interessante a gente ver como tá caótico tudo ali enquanto tá acontecendo o assalto, enquanto ele tá ali ouvindo música clássica numa maior tranquilidade. E aí depois, quando eles saem, tá realmente o caos, sabe? Então eu gostei muito dessa dualidade, né, do momento frenético e da tranquilidade, mas ao mesmo tempo você tá ali nervoso porque você sabe que a qualquer momento eles podem ser pegos, e é o assalto que realmente aumenta a intensidade do negócio. E preciso dizer que outro ponto extra também é que a gente não tem uma polícia tão burra, né? Eu nem tô falando dos investigadores em si, eu tô falando realmente dos seguranças ali, né, do banco, porque eles percebem que algo estranho tá acontecendo e não é aquele tipo clássico que as coisas estão acontecendo ali na tela e o cara tá tomando um cafezinho super distraído, sabe? Eles realmente prestam atenção e é o que aciona tudo e traz essa intensidade pro negócio, achando que eles vão ficar trancados ali. Inclusive algo que eu senti falta no primeiro, porque no primeiro assalto eles entraram e saíram com uma facilidade muito grande. E aí, já que eu falei, né, dos investigadores, isso foi realmente uma parte do filme que eu não gostei tanto, porque eu achei que os personagens ficaram muito caricatos. Eu acho que tem uma diferença entre você tornar cômico ou estereotipar um vilão ou você tornar ele caricato. E pra mim o Delacroix, ele é realmente isso. E todos os momentos que trazia investigação, pra mim se tornavam muito repetição do que a gente já sabia o que ia acontecer, né? Então, por exemplo, quando a gente tem um momento ali da apresentação desses investigadores, ele repassa todo mundo da equipe. Então, quando ele tá ali falando sobre os assaltantes, ele só tá constatando o que a Gwendoline já tinha apresentado pra gente anteriormente. Eu sei que a forma de introduzir eles na história, a gente entender que eles vão ser os inimigos e que vai surgir essa dúvida de quem é o cara do cofre. Eu entendo o porquê dessa cena, eu só acho que ela poderia ter sido trabalhada um pouquinho de forma diferente e como eu achei eles meio caricatos, talvez tenha pesado um pouquinho mais pra mim. E aí, quando a gente chega no terceiro assalto,
assalto, eu simplesmente amei, porque eles vão ali, a gente vai pegar eles, vai ser isso aí. E aí vem pra aquela parte da polícia burra que eu falei, porque eles são completamente enganados. O assalto já tava acontecendo, sabe? E eu achei isso muito sensacional. Realmente gostei desse elemento surpresa. A única coisa que às vezes me incomodava no assalto é meio que esse romance que rolou entre o Ludwig e a Gwendoline. Eu não sou contra o romance em si, mas era sempre assim, acontecia o assalto, eles ficavam super felizes e quase acontecia o beijo. Isso aconteceu no primeiro, aconteceu no segundo e no terceiro foi algo realmente mais ali entre eles, mas é interessante ao mesmo tempo também porque a gente vê que da mesma forma que os assaltos tiveram uma crescente, a relação deles também, o romance deles também. E eu gostei da volta que eles deram pro relacionamento, porque a Gwendoline, ela tava totalmente envolvida ali com o Cage, mas ela tinha essa vontade de ir pros Estados Unidos, ir atrás desse cofre que a gente vê em Army of the Dead e se desvencilhar dessa galera. E aí a gente tem um momento ali que realmente é o momento que ela precisava. E preciso dizer, um aspecto que eu gostei desse envolvimento deles é que no momento que o Sebastian e ela estavam se conhecendo e tem a chamada pro assalto, me lembrou muito Golpe Duplo. Inclusive é aí nesse momento que você já sabe que eles vão se envolver, mas eu gostei. Eu achei que teve uma química boa. E a Gwendoline, ela é uma personagem realmente muito interessante. Gostei da história dela, do background dela com relação ao pai dela e o porquê que ela assaltava, e também toda essa questão de independência do pai, e também como esse background acaba conectando com a história do Alexis. Eu realmente gostei da história deles em conjunto ali. Então, assim, apesar de ter pequenos incômodos, eu senti que é um romance que funciona, sabe? E achei muito legal porque todos os personagens, de uma forma geral, tem um porquê, né, de estar envolvido ali. Gostei muito da Corina, que tem o que português, então às vezes tinha uns xingamentos em português. Aliás, esse filme, apesar de ser majoritariamente em inglês, ele tem uma mudança de língua bem frequente, né? A gente tem o francês, tem o alemão, tem o português, tanto que quando eu ouvi o português eu saltava assim às vezes. E como eu falei, gostei que todos tiveram um background pro assalto, mas gostei muito da história do Ludwig, dele ter idealizado, né, esse Ludwig para trazer esse nome quando ele desenhava ali, fazia a historinha dele. E talvez isso tenha um pouco a ver com o canal do YouTube dele, né? Porque era um canal bem narrativo. Enfim, Army of Thieves é uma experiência bastante interessante e bastante complementar à Army of the Dead. E, aliás, a gente tem momentos aí, né, que trazem Army of the Dead. Tanto nessa questão dos zumbis, mas também porque a gente tem uma questão dos sonhos ali que acontecem. E é muito interessante porque a gente é levado para o momento final de Army of the Dead. E a Corina, ela até brinca, né? Será que é sonho ou presságio? Até porque os sonhos, eles têm cenas com situações que a gente está familiarizado, como o momento ali do cofre, mas também com momentos que a gente nunca viu acontecer, tipo o zumbi ali no corredor do prédio dele, sendo que o apocalipse estava iniciando. Apesar que esse momento também pode ser até mesmo um presságio, porque tendo em vista de como acaba a Army of the Dead, a gente pode imaginar que vai se tornar uma situação ali no mundo que saiu ali de Los Angeles. Deixa aí nos comentários o que você acha que realmente aconteceu. Agora, falando em zumbis, inclusive, apesar da gente não ter um foco grande de zumbis aqui, a gente tem pequenas aparições que fazem com que a gente se conecte com Army of the Dead. Isso eu achei muito interessante, porque eu acho que é um filme que acaba conversando com os dois públicos, mas aqui Army of Thieves consegue andar com as próprias pernas. E como eu tinha falado, né, você não precisa assistir Army of the Dead para entender necessariamente o contexto desse filme, apesar de ter esse momento do sonho, né, que traz um momento quase que final, mais final desse personagem do cofre ali, mas eu preciso dizer que eu particularmente gostei de ver Army of the Dead primeiro e depois o prelúdio, mesmo sendo uma história que acontece depois, porque a gente começa a entender, a captar algumas coisas. Eu falo isso porque quando eu vejo, por exemplo, uma temporada final da série, aquelas séries cabeçudas, tipo Dark,
filme, e aí quando eu reassisto eu começo a ver como as pistas estavam ali desde o início. Então, pra mim, é muito interessante a gente ter essa experiência complementar, mesmo que não seja linear ali na narrativa. Mas, ao mesmo tempo, se você quiser assistir o Army of Thieves e depois o Army of the Dead, também é complementar de uma forma diferente, né? Porque a gente vê, inclusive aqui no final, o que levou, né, ele até aquele momento de Las Vegas. Então, o filme, ele se conecta diretamente. Eu gostei muito de como eles trouxeram essa finalização. Bom, gente, pra mim, Army of Thieves é um saldo positivo, mesmo que tenha alguns momentos que eu tenha destacado, que eu tenha me distanciado, gostado menos e tudo mais. Ainda assim, é um filme que eu consegui me divertir e muito. É um blockbuster, sabe? Então, é aquele filme pra você relaxar, não ficar pegando as minúcias e se incomodar com essas coisas. Eu acho que algumas coisas poderiam ser trabalhadas melhores, como os vilões, né, os investigadores realmente. Mas no final das contas, o que a gente realmente quer ver é o assalto, né? Como que ele acontece, os planos, qual que é o envolvimento desses personagens e a intensidade disso tudo. Então, isso meio que acaba ficando de lado. Então, é por isso que eu falo, pra mim, no final das contas, é um saldo super positivo. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam do filme e me conta qual a ordem que você assistiu. De repente, você conheceu a franquia por causa da estreia desse filme e agora vai assistir o Army of the Dead. Enfim, me conta aí nos comentários e fala como que foi a sua experiência. Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais. Inclusive, me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!